Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Casa da Homenagem, Avenida Cesare Alvim, 1216. Cobrimos ofertas no atacado. No Band Cidade de hoje você vai ver Operação Caterva. GAECO de Patos de Minas cumpre mandados de busca e apreensão em cidades da região. Paisagens rurais. Produtores adotam novas técnicas para aumentar a produtividade do rebanho. O projeto também desenvolve ações de proteção e recuperação de áreas de reserva legal. Etanol ou gasolina? O que compensa mais na hora de abastecer o veículo? Saiba o que fazer para aliviar o bolso diante dos constantes aumentos nos preços dos combustíveis. Doença silenciosa. Pesquisa revela aumento da depressão entre os jovens. O problema que já era mundial destruiu outras fronteiras com a chegada da pandemia. Hoje é quarta-feira, 6 de outubro, e o Band Cidade está no ar. Olá, boa noite. Band Cidade começando e a gente abre essa edição falando da Operação Caterva, deflagrada hoje pelo GAECO de Patos de Minas. Vários mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cidades da região. O Kelson Venâncio tem os detalhes. Boa noite, Kelson. Boa noite, meu amigo Léo Patrus. Boa noite também aos nossos queridos amigos do Band Cidade. Pois é, Léo, a Polícia Militar, Polícia Civil e o GAECO deflagraram hoje a Operação Caterva, que tem como objetivo combater o crime organizado em diversas cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, principalmente em Monte Carmelo, onde foram cumpridos cerca de 100 mandados. Ao todo, são 300 mandados de busca e apreensão e de prisões que estão sendo cumpridos em presídios destas cidades em todo o estado, com o objetivo de desarticular grupos criminosos. De acordo com o Ministério Público, a investigação desta fase da Operação Caterva se refere ao tráfico e associação para o tráfico de drogas, crimes do Estatuto do Desarmamento e delitos referentes a entradas irregulares de celulares em presídio. Até o momento, cerca de 105 pessoas foram presas pela polícia. A operação continua. Léo. E mais de 120 pessoas foram presas em Uberlândia durante a Operação Balada. O balanço divulgado hoje pela Polícia Federal também revelou 115 carros apreendidos, 5 flagrantes relacionados a arma e drogas e R$850 mil em espécie recolhidos. A operação teve o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico de drogas, armas de grosso calibre e lavagem de dinheiro. E agora há pouco, uma forte tempestade na cidade de Delta provocou a queda de um poste e fio de alta tensão em cima de uma casa na rua Geraldo Rosa Pereira. De acordo com as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, felizmente não há feridos. Já a Polícia Militar informou que o temporal também derrubou parte de uma estrutura metálica da rodoviária da cidade. Vamos ver agora outros destaques da segurança aqui da região. E um crime bárbaro foi registrado na cidade de Delta. Uma jovem de 25 anos foi morta a tiros pelo ex-companheiro que tirou a própria vida em seguida. O feminicídio aconteceu no bairro Jardim Eldorado, onde a jovem Karina da Silva Carlos estava na porta de casa quando foi abordada por Israel Almeida de Souza, de 32 anos, que estava nesse carro. Segundo testemunhas, o ex-companheiro da vítima sacou um revólver e atirou várias vezes contra Karina, que foi atingida no peito. Ela chegou a ser socorrida por uma ambulância, levada para o pronto atendimento municipal, mas minutos depois de dar entrada, não resistiu aos ferimentos. O suspeito, que tinha fugido do local, voltou em seguida, sacou a arma e atirou contra a própria cabeça. Ele também foi socorrido e levado para o pronto atendimento, mas não resistiu aos ferimentos. E um motorista ficou ferido após tombar um caminhão carregado com ração na BR-050, nas proximidades dos bairros das Américas e Residencial Mário Franco, em Uberaba. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista seguia pela rodovia e, ao tentar passar embaixo do viaduto, perdeu o controle da direção do caminhão, que tombou. Ele teve ferimentos leves e foi atendido por uma ambulância da concessionária que administra a rodovia e liberado em seguida. Também em Uberaba, no bairro Maringá, câmeras de segurança flagraram mais um assalto. Dessa vez, a vítima estava na porta de casa aguardando a chegada dos pais. Repare que ela utilizava o aparelho celular quando foi rendida pelo suspeito, que passava a pé pelo local. Ele sacou uma arma, anunciou o assalto
pegou o aparelho da vítima e fugiu sentido ao bairro Residencial 2000. Os policiais pegaram as imagens das câmeras e estão fazendo levantamentos para identificá-lo e prendê-lo. Rápido intervalo no Band Cidade. Na volta vamos falar como os produtores da região estão utilizando técnica para aumentar a produtividade. Monte Carmelo é uma cidade que se desenvolve em todos os sentidos. Com um ritmo de obras, ações e serviços jamais vistos em outros tempos, nossa cidade cresce sem deixar ninguém para trás. Mais asfalto, mais iluminação, mais saneamento básico chegam por toda a cidade. Monte Carmelo é hoje cidade polo regional, construída todos os dias por nossa gente com amor, fé e orgulho. Prefeitura de Monte Carmelo, construindo a cidade que a gente ama. Carne de qualidade para a família inteira tem na quinta e sexta filé Super Max. A 100 kg, R$ 26,98. Costelinha suína, quilo, R$ 17,98. Filé de peito de frango sadia, 1 kg, R$ 17,99. Arroz Vasconcelos, 5 kg, R$ 21,59. Economia pertinho de você. Há 75 anos em Monte Carmelo, Dona Geralda Cardoso Monteiro fundou a Autos Chevrolet. Considerada uma das principais concessionárias do Brasil, a Autos Chevrolet é referência na qualidade de seus produtos e serviços. Monte Carmelo é o ponto de partida dessa concessionária, que se tornou a maior Chevrolet de Minas Gerais. Obrigado, Monte Carmelo, e parabéns pelos seus 139 anos. Uma homenagem à Autos Chevrolet. É um sonho realizado depois de muitos anos. É uma emoção que a gente sente que não tem como explicar. A paz de não ter que pagar aluguel. Parque Girassóis 4. A conquista de um lar para chamar de meu. A realização do sonho de 222 famílias que há anos esperavam por essa felicidade. Mora eu, meu filho Pablo e a minha filha Emily. E onde que a gente mora de aluguel, né? Então, só de sair do aluguel e estar na casinha própria, então já é um grande avanço e um sonho já esperado há muito tempo. É agora que saiu a minha casa, essa é a última mudança que eu quero estar fazendo. Sabe, faz muito tempo que a gente vem tentando isso, desde 2016. Mas agora, graças a Deus, até que enfim deu certo. Meu neto sempre morou comigo, eu sempre cuidei dele. Então, eu sinto uma oportunidade de dar uma vida melhor para ele. Quando a gente quer uma coisa, a gente tem que lutar para a gente conseguir. Portanto, quantos anos ele vem correndo atrás, lutando, que hoje a gente tem a nossa casinha. Uberaba Governo Municipal, juntos por uma nova história. Agronegócio. Oferecimento. Troncos Triângulo. Os melhores equipamentos para você, pecuarista. Band Cidade de volta para falar que a quebra na produção brasileira do milho refletiu em queda de quase 56% nas exportações do cereal em setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. A informação é da Associação Nacional de Exportadores de Cereais e a Maruza Trevisan tem os detalhes. As vendas externas de milho somaram 2.550.000 toneladas no mês passado, menos da metade do volume registrado no mesmo período de 2020. Essa forte baixa está atribuída à quebra das duas principais safras do grão, que, segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, reduziu a oferta em pelo menos 16%. Esse cenário obrigou indústrias e pecuaristas a pagarem mais pelo milho, diminuindo o volume disponível para os embarques. Para outubro, com base na programação dos portos, a ANEC estima uma queda ainda maior nas exportações. A previsão é de um volume 68% abaixo do observado no mesmo mês do ano passado. Já os embarques de soja, por outro lado, aumentaram 20% em setembro, somando 4.700.000 toneladas. O avanço foi puxado principalmente por problemas logísticos nos Estados Unidos, segundo o maior produtor do grão. E para outubro, a ANEC prevê também um aumento neste comparativo, um volume 23% maior que o exportado no mesmo mês do ano passado.
Já os produtores da região estão realizando algumas mudanças nas propriedades para aumentar a produtividade dos rebanhos leiteiros. Na propriedade do seu Maurício, o trabalho não para. O produtor que liga com gado de leite está investindo na formação de novos piquetes para as vacas e no plantio de outras culturas. Tudo para reduzir os custos de produção. Na época da seca, eu faço a silagem do capim-açu. Eu tendo milho, eu compro o farelo de soja, um resíduo de soja, e eu mesmo bato a ração. Fica bem mais em conta. As mudanças na fazenda vão além. Para combater a erosão do solo, o produtor fez curvas de nível e melhorou a pastagem depois de uma análise da terra. Com isso, em menos de 2 anos, a produtividade do rebanho leiteiro passou de 70 para 150 litros de leite por dia. Os avanços aconteceram depois que o pecuarista recebeu a visita de um técnico do Senar Minas. E agora a expectativa é aumentar ainda mais a produção. Então, vamos selecionar as vacas melhores dele, né? Vai ter uma área produtiva para isso, vamos fazer o piquete rotacionado, vai diminuir os custos de produção, né? E aumentar a produção, quer dizer, vai produzir mais e gastar menos. Essa que é a intenção nossa. Maurício não pagou nada pelo serviço do Roger. O atendimento veio através do projeto FIP Paisagens Rurais, desenvolvido no estado de Minas pelo sistema FAENG e Senar. O programa tem duração de 2 anos e oferece assistência técnica gratuita a pecuaristas de leite e de corte localizados na bacia do Rio Tijuco. O projeto também desenvolve ações de proteção e recuperação de áreas de reserva legal. Atualmente, mais de 1.000 pecuaristas de 10 cidades do Triângulo Mineiro são assistidos pelo FIP e outras 800 novas vagas foram abertas para a segunda fase do programa. Os interessados devem procurar os sindicatos rurais e solicitar a inscrição no projeto. O nosso foco é ajudar o produtor que carece de uma orientação, de um direcionamento para a sua atividade. E esses produtores que não têm o acesso regular à assistência técnica, é uma classe grande dentro do universo produtivo e que a gente quer estar mais perto para poder ajudá-lo nesse sentido. E clientes de um hipermercado de Patos de Minas ficaram assustados no setor de verduras. É que uma cobra estava no meio das prateleiras. A repórter Débora Pérez está ao vivo com a gente. Débora, explica melhor essa história. Boa noite para você. Oi, Léo. Boa noite para você, para todos que nos acompanham aqui no Band Cidade. Início de mês, dinheiro no bolso, hora de fazer as compras e por que não, né? Tudo isso aconteceu no bairro Olaria, em um hipermercado muito conhecido ali da região, bastante frequentado pela população de Patos de Minas. E além dos preços que já estão nas alturas, os clientes que frequentavam lá também puderam se assustar com a presença dessa serpente. Ela estava passeando ali pela ala das verduras. As imagens são muito fortes, elas até assustam um pouco, ainda mais porque um funcionário do estabelecimento chegou às pressas, foi lá retirar esse animal e levar para os fundos. Por bem, ninguém se feriu, ela não chegou a atacar ninguém e ainda não se sabe ao certo como que ela foi parar ali, de que forma que ela possa ter chegado nas verduras. O fato é que todos os fregueses, todos os clientes desse estabelecimento se assustaram e muito. O supermercado estava de fato muito cheio e a situação assusta, né, Léo? Assusta demais, Débora. Imagina, eu costumo fazer um sacolão de vez em quando lá em casa. Aí você imagina, você está ali escolhendo tomate e vê uma cobra. Qual que seria a sua reação, Débora? Nossa Senhora, eu acho que eu ia sair correndo. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Nós vamos para mais um rápido intervalo no Band Cidade. Não saia daí porque na volta vamos trazer detalhes da vacinação. Troncos triângulo, o ideal para o manejo do seu gado. Troncos triângulo, é a certeza do melhor resultado. O ideal para o manejo do seu gado. A gente indica a todos a Troncos Triângulo, porque desde do atendimento, da atenção que as pessoas de Troncos Triângulo dão para o cliente, até a prestação do serviço, a entrega muito rápida, né? E de primeira qualidade. Essa é a minha opinião sobre Troncos Triângulo, não tem para ninguém. Principalmente isso aí, a qualidade do produto. Esse é o principal motivo da gente indicar. Você, pecuarista, vai ficar feliz pra caramba instalando um tronco aí na sua fazenda da Troncos Triângulo. É isso aí. Valorize seu rebanho e invista. Troncos Triângulo, o melhor equipamento para você, pecuarista.
Milhares de famílias realizaram seus sonhos aqui conosco. Atendemos Uberlândia, Uberaba, Patos de Minas, Araxá, Patrocínio, Ituiutaba, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Sul de Goiás. Nosso sentimento é de gratidão a todos vocês que nos escolheram. Esse mês comemoramos 21 anos e nas comemorações de aniversário da Nacional Piso, preparamos ofertas e condições incríveis que só serão reveladas das 2 lojas aqui dentro em Uberlândia. Estoque de pronta entrega, mercadoria de qualidade à sua escolha. O aniversário de 21 anos da Nacional Piso vai ficar na história da sua vida. Nacional Piso Distribuidora. João Naves de Ávila 4535 e Floriano Peixoto 4212. Ei, dona de casa, tá procurando preço baixo, né? Então vem aproveitar o esquenta de Black Friday da Móveis Araxá. Olha essa oferta, gente, é de cair o queixo. Comprando esse sofá, 3 e 2 lugares, por apenas R$ 1.990 à vista, ou 12 de R$ 199, você ganha essa linda poltrona. Não cai não, Emanuel, aqui só caem os preços. É isso mesmo, Diego. Eu nem vou esperar até amanhã, vou levar o meu agora. Móveis Araxá, Rua Lauro Prato, com estacionamento grátis e Avenida Polônio Salles, próximo ao Shopping Uberaba. Minas Gerais. Governo diferente, Estado eficiente. Provocar incêndio é crime. Denuncie 181. Band Cidade de volta para falar de vacinação contra a Covid. Amanhã é dia de vacina no braço em Uberlândia. Quem tem as informações é a Débora Pérez, que está de volta com a gente. Débora. Pois é, Léo, até o domingão, mais de 48 mil pessoas irão passar em um dos pontos de vacinação aqui na cidade de Uberlândia. Amanhã, quinta-feira, a vacinação segue acontecendo, exclusivamente aplicando a segunda dose da Pfizer para quem tomou a primeira até o dia 19 de agosto. Essa imunização ela acontece no UTC da Getúlio e no da Cipriano e também na Arena do Sabiazinho. Já na sexta-feira, continua essa aplicação da Pfizer para quem tomou a primeira até o dia 19 de agosto, só que ela acontece apenas no Sabiazinho. E também a segunda dose da Coronavac para quem tomou a primeira até 18 de setembro. Essa imunização acontece nos 2 ginásios do UTC. Já no sabadão, a segunda dose da Coronavac vai para quem tomou a primeira até o dia 18 de setembro no UTC e no Sabiazinho. E a primeira dose para os maiores de idade, também para aquelas pessoas que estão com 18 anos e os faltosos, também acontece no UTC da Cipriano. Além disso, no sábado também tem dose de reforço e tem dose também, a primeira dose em adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidade e para aquelas pessoas que lidam com alguma deficiência permanente. A gente precisa esclarecer algumas coisas, como por exemplo, a dose de reforço não precisa que os idosos façam nenhum tipo de recadastramento no portal da Prefeitura. A Prefeitura continua pedindo para que toda a população, independente de onde tenha sido chamada, também vá no horário desejado no local que foi solicitado. A 55ª remessa já deu as caras por aqui, trouxe para a Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia 30 mil doses, 387 mil. Isso quer dizer que nos próximos dias a vacinação ainda vai ser mais ampliada e ela não vai parar e ela segue um mês ininterruptamente, né, Léo? Isso mesmo, Débora. Informações importantes, é o avanço da vacinação, mas vamos continuar com os cuidados, gente. Utilização de máscara, álcool em gel e distanciamento. E pela 28ª semana seguida, o Comitê Municipal de Enfrentamento à Covid-19 decidiu manter a cidade de Uberlândia na fase intermediária do plano de funcionamento das atividades econômicas. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial do município, que segue sem alteração nas regras de funcionamento até o dia 15 de outubro. Em Uberaba, a quinta-feira também será de imunização. E a repórter Melissa Paroneto tem mais detalhes para a gente. Boa noite, Melissa. Oi, Léo, boa noite para você e para todos que nos assistem. Pois é, ontem nós adiantamos aqui no Band Cidade que uma nova remessa de vacinas havia chegado na Superintendência Regional de Saúde. Pois bem, amanhã, quinta-feira, essas vacinas serão distribuídas entre os municípios do Triângulo Sul, incluindo aí Uberaba. Ao todo, o estado enviou quase 37 mil imunizantes e desse total, quase 23 mil são lotes da AstraZeneca, tão esperada aqui no município, né? Uberaba vai receber mais de 16.400 doses ao todo e desse montante, mais de 9 mil
são AstraZeneca. Com isso, muito provavelmente, a aplicação da segunda dose do imunizante deve ser retomada nos próximos dias aqui no município. Enquanto isso, segue o cronograma que foi anunciado ontem pela Prefeitura, ou seja, amanhã, quinta-feira, podem se vacinar adolescentes acima de 13 anos, sem comorbidades, e os idosos com mais de 60 que já receberam a segunda dose ou dose única. Também podem procurar os postos de vacinação aquelas pessoas que estavam agendadas, que estão agendadas para tomar a segunda dose da Pfizer e Coronavac. A AstraZeneca, por enquanto, segue suspensa por aqui. Volto com você, Léo. E com isso você segue também ansiosa, né, Melissa, aguardando a segunda dose. Muito obrigado pela sua participação. Vamos atualizar agora os dados do coronavírus em Minas Gerais. Nas últimas 24 horas, o estado registrou mais 2.841 novos casos e 43 mortes. Em Uberlândia, nas últimas 24 horas, 185 novos casos foram registrados e 2 pessoas morreram. Já Uberaba, foram 153 casos e nenhuma morte registrada nas últimas 24 horas. E a partir de agora, o comércio de Araxá vai poder funcionar em horário especial para as vendas do Dia das Crianças. Com a nova decisão, o comércio em geral poderá funcionar das 8 da manhã às 8 da noite, inclusive aos sábados e domingos e feriados, até o dia 16 de outubro. A mesma regra vale para o comércio de shoppings, galerias e pátios. Último intervalo no Band Cidade, não sai daí porque nós vamos falar de um problema que vem atingindo os jovens. Jornal Band Cidade. Oferecimento Império das Tintas. Agora com delivery. Precisou? Ligue, que a entrega é grátis. Casa da Homenagem, Avenida Cesare Alvim, 1216. Cobrimos ofertas no atacado. Tem notícia boa pra você e pro seu comércio. E notícia melhor ainda pra você abastecer sua casa. Coxa com sobrecoxa de frango Rivelli com dorso congelada, quilo 7,98. Arroz butuí, 5 quilos, 15,99. Cerveja Império Pilsen, 269 ml, 1,89. Papel higiênico Max Pure, 30 metros, com 40, 35,90. Concorra a 20 carros. E a 2.000 vales compra. Aniversário Martininas. Se você tem dores nas costas, braços, pernas, desconforto ao levantar, ao virar na cama, formigamento nos pés, pode ser hérnia de disco. Dr. Leonardo Vieira vai te ajudar. Clínica Doutor Hérnia, 34 3217 9010. Mega Móveis, o sonho da sua casa mobiliada começa aqui. Guarda-roupa, cama box, colchões, sofá e muito mais. Tudo que você precisa em um só lugar. Mega ofertas para você com preço baixo e pagamento facilitado. Pensou em móveis? É Mega Móveis. Avenida Jerusalém, 419, bairro Canaã. Outubro Rosa é aqui na Velox. Pneu 175/6013 a partir de R$ 219,90. Pneu 175/7514 a partir de R$ 229,90. Pneu 185/6015 a partir de R$ 269,90. Par de amortecedor com 2 anos de garantia a partir de R$ 69,90. 0800 700 1800 e vem de Velox. Estamos de volta e agora o recado é para quem quer economizar na hora de abastecer o veículo. O que é o melhor para aliviar o bolso? Colocar gasolina ou etanol no tanque? Quem conta pra gente é o repórter Carlos Vilela. Entre o motor do carro e o bolso. É nesse espaço que o consumidor fica quando para num posto de combustível. As diferenças entre as características químicas dos produtos e os preços são consideráveis. O professor de mecânica automotiva Paulo Henrique Morta mostra na bancada da oficina as diferenças básicas da combustão do álcool e da gasolina. Como esse pistão é para veículo flex, ele tem esse pequeno sulco aqui no pistão. Os cálculos também mostram resultados que pesam na hora do abastecimento. É só a gente pegar o preço atual da gasolina e o preço atual do álcool, dividir o álcool pela gasolina, vai dar 0,80 aproximadamente, o que seria 80% do preço da gasolina. O aspecto ecológico, o álcool, ele contribui muito pouco para a poluição. É quase nada, né? Os níveis de gás carbônico, CO2 e óxido de nitrogênio que a gasolina emite para a atmosfera
agride muito mais o meio ambiente. Avaliações técnicas e ecológicas que nem sempre o motorista consegue fazer. O fato é que o barato pode até sair caro. O economista Benito Salomão explica o vínculo financeiro que existe entre os dois combustíveis. E para driblar a diferença de preços, a dica do economista é fazer as médias e ver com qual combustível o veículo é mais econômico. Você precisa calcular qual a quilometragem com litro que você faz no etanol, qual a quilometragem com litro que você faz na gasolina. A partir dessas duas quilometragens, você precisa calcular o preço do etanol, o preço da gasolina, para ver o que sai mais barato para você. Mas tem estratégia melhor para ir de carro sem gastar muito, segundo Benito Salomão. Só que não inclui a comodidade do carro próprio. Uma primeira forma é transporte compartilhado, via os aplicativos, né? Nós temos inúmeros aplicativos aí que prestam esse serviço. Uma segunda forma é transporte coletivo, né? O transporte coletivo ele tem reajuste uma vez por ano só. Então, todo o reajuste da gasolina, do álcool, etc., ele não atinge a tarifa do transporte coletivo. Agora vamos falar de um problema que já era mundial e piorou com a chegada da pandemia. Dados mostram que cerca de 20% dos adolescentes no Brasil lidam com depressão até os 19 anos. Instituições de ensino estão tentando reverter essa situação. Uma palavra que só de falar causa arrepios. Uma doença silenciosa. E o fato dela não poder ser vista diminui as oportunidades do diálogo. Para conseguir lidar com as emoções da juventude, a Ana Carolina, aos 16 anos, encontrou uma alternativa para manter a saúde mental em dia. Devido à pandemia, o curso é online, né? Onde fica um pouco difícil de lidar com o aprendizado, mas nós vamos se virando da forma que pode. E o curso ele é mais voltado para ajudar os jovens na questão de entrevista, de emprego. Então, ele ajuda, trabalha com esse emocional e ajuda a desenvolver outras características, vergonha, que também fala sobre depressão, entre outros problemas. O problema que já era mundial destruiu outras fronteiras com a chegada da pandemia. Segundo o Atlas da Juventude 2021, mais de 20% dos adolescentes lidam com a versão mais grave da depressão até os 19 anos. A pandemia ela dificultou essa interação direta do professor com o aluno, principalmente nós tínhamos o olhar, né? O olho no olho com o aluno. Então, às vezes você via um aluno triste, um aluno que ficava meio sem conversar, quietinho na sala, então você acabava identificando. No meio online, o remoto, né, nas aulas, dificultou um pouco. Então, os núcleos, eles começam a ser utilizados mais de maneira intensiva, né, mais intensivamente, a partir da conversa, da interação, das reuniões. Então, é necessário que o aluno se abra para poder buscar essa ajuda. Mais de 75% dos transtornos mentais em adultos começam entre 12 e 24 anos. As instituições de ensino trabalham com um desafio para reverter essa situação. Existem os núcleos de apoio psicopedagógico, os NAPs, e esses núcleos são responsáveis por acolher estudantes em condições especiais, sejam condições físicas, mas também com condições mentais. Ainda segundo o estudo, os mais atingidos pela doença são os membros do sistema judiciário, do LGBTQIAP+, indígenas e do serviço militar. Muito tabu ainda mas era muito tabu você procurar uma ajuda psiquiátrica, psicológica, era visto como algo pejorativo. Então, acaba que a educação não é a única responsável, a gente não pode colocar esse peso também, mas ela pode ser, sim, um ponto de articulação, de fortalecimento e de acolhimento. E o Band Cidade de hoje fica por aqui, tenham todos uma ótima noite e até amanhã.